Em 23 de agosto de 2021, 3 socorristas desapareceram no Hospital Municipal de São Bento. Todas tinham uma coisa em comum. Nos bolsos, bilhetes amassados com pedidos de socorro escritos por elas mesmas, datados dias que ainda não haviam acontecido. O caso entrou para os arquivos da corporação como um erro inexplicável, e mesmo assim algo vazou. O que estava naquele envelope mudou a forma como a cidade encara o escuro. O hospital ficava no fim da rua principal. Prédio de concreto amarelecido, janelas altas e um gerador que nunca parecia dar conta das noites de tempestade. Segundo relatos dos moradores, o cheiro de álcool e de medicamento se misturava ao mofo nas manhãs chuvosas, e os corredores tinham o som constante de portas automáticas e televisão baixa. A equipe de resgate era do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Bento. Lucas, 32 anos, paramédico experiente. Marina, 29 anos, enfermeira. Antônio, 41 anos, motorista e veterano. E Helena, 27 anos, técnica de enfermagem recém-transferida. Foram chamados para uma transferência de emergência às 19h, um idoso com quadro instável que precisava ser levado para a capital. Levavam maca, desfibrilador, lanternas com luz branca que cortava a escuridão como navalhas e um rádio que zumbia em frequência baixa. No início, tudo parecia rotina. O piso de cerâmica refletia as luzes fluorescentes, o ar-condicionado deixava uma sensação de frio no rosto, e o toque metálico das maçanetas trazia a textura da normalidade. Rapidez, disse Lucas. A voz firme e as rodas da maca rangiam. Antônio riu baixo. Mais um dia, mais um socorro. Marina checava sinais, anotava em papel térmico. Helena comentou que as lâmpadas do corredor central piscavam há dias. Pequenos detalhes, facilmente ignoráveis. Eles não sabiam que esses acidentes cotidianos eram as primeiras palavras de uma sentença. A primeira estranheza foi um bilhete. Estava dobrado dentro do estojo do estetoscópio de Marina, em letra que ela conhecia como própria. Não confie no relógio, dizia sem data. Riram, acharam que alguém havia pregado peça, talvez um colega antigo, mas naquele mesmo corredor, horas depois, Helena encontrou outra folha enfiada entre as grades da maca, sua letra trêmula. Volte atrás. Feche a porta. O riso secou. O gerador zunia mais alto. O cheiro de ozônio chegava por detrás das portas metálicas. Um gosto metálico na língua. Isso é brincadeira? Perguntou Antônio, a voz baixa, mais para si do que para os outros. Alguém aqui está de mau gosto, disse Lucas. Mas não havia câmeras que mostrassem alguém entrando no momento em que as folhas sumiram. Coisas pequenas continuaram a acontecer, como peças de um quebra-cabeça que não faz sentido. O monitor cardíaco marcou um pico que não existia. O relógio da sala de espera adiantou 15 min e depois voltou. O rádio repetia trechos de conversas atuais com um esso de atraso, como um eco digital. O corredor parecia se estender quando caminhavam. As sombras encurtavam e depois se alongavam sem motivo. Eles começaram a se questionar, a racionalizar. Corrente elétrica, disse Marina, agarrando a caneta. Vento, sugeriu Helena. Mas a sensação interna de aperto no peito não cedia, um frio que subia pela espinha e um enjoo que ficava por trás dos olhos. Horas se passaram desde o primeiro bilhete até que encontraram o envelope. Estava atrás de uma placa de metal solta numa ala em reforma, envelope sujo, com o carimbo do próprio corpo de bombeiros, e dentro, papéis com frases simples e horríveis. As folhas eram escritas por suas mãos, mas descreviam ações que ainda não haviam acontecido. Ao abrir a porta do porão, alguém estará esperando do outro lado. Não confie no som do interfone, separar-se é morrer. Havia datas futuras, todas impressas. 24 de agosto, 25 de agosto. As letras tremiam como se as mãos que escreveram tivessem corrido. Isso é impossível, sussurrou Marina estressada, e os olhos dela, normalmente tão firmes, piscavam rápido. Antônio dobrou o papel como quem fecha um caixão. Tentaram sair. As portas principais rangiam e abriram para o estacionamento, onde a chuva lavava as marcas de borracha dos pneus. A rua, porém, não era a mesma vista quando entraram. A iluminação pública mostrava um carro que não estava antes. Um anúncio digital repetindo uma propaganda que eles não lembravam, e de volta ao saguão encontraram mais bilhetes pregados nas paredes, formando um mapa com setas. O hospital parecia ter se remodelado enquanto não olhavam. Corredores que não existiam antes agora cortavam os andares. O ar estava úmido como se viesse de uma cave, e havia um cheiro de ferro que lembrava sangue seco, sem que ninguém visse ferimentos. A reação foi escalando, de negação para medo e então pânico. Fiquem juntos, ordenou Lucas, tentando impor razão quando a razão parecia traiçoeira. Cada porta abre para o mesmo corredor, disse Helena. Cada palavra mais frágil que a anterior. Eles começaram a ouvir vozes em frequências baixas, sussurros que vinham das paredes,
frases semi-completas que emendavam suas próprias memórias. O rádio, que antes zumbia, agora repetia em loop uma gravação clara. A voz de Lucas, em pânico, gritando um nome que ainda não fora pronunciado naquela noite. O coração batia forte no ouvido de cada um. Houveram momentos de falso alívio. Conseguiram chegar a uma escada que parecia levar para o telhado. O vento fresco trouxe um cheiro de chuva limpa e a visão de luzes na cidade prometeu saída. Vamos subir, disse Antônio, e as botas ressoaram como promessa. Subiram 6 lances e quando a última porta se abriu não era o telhado. Era uma sala baixa, com uma mesa de metal no centro coberta de papéis, fotos amareladas e bilhetes colados com fita amarela. No meio, uma cadeira virada com uma jaqueta que Lucas reconheceu como sua. O silêncio caiu como uma tampa. De repente, uma porta bateu no corredor lá embaixo e algo como um suspiro, longo e sem fonte, percorreu a sala. Lucas, disse Marina, e a voz dela era afiada como faca. O terror tomou forma quando descobriram que os bilhetes eram instruções escritas por versões deles mesmos, sobreviventes desesperados tentando mudar um destino que insistia em voltar. As letras contavam rotas, avisavam sobre portas que abriam para corredores que retornavam, descreviam uma presença que não se mostrava inteira. Não olhe para o canto onde a sombra respira, dizia um papel colado com sangue que não era recente. Eles viram então uma sombra longe, alongada e torta, como óleo derramado no chão, e depois um vulto que imitava movimentos, humanos mas com ângulos errados, braços que se curvavam no sentido contrário, cabeça que inclinava demais. Não havia rosto, apenas uma superfície pálida e sem contornos onde os olhos deveriam ser. E quando se movimentava fazia um som de móveis arrastando sobre pedra. Helena vomitou um líquido verde e o paladar virou metal. Tentaram fugir pela ambulância, o motor roncou, luzes ligadas, e por um segundo todas as janelas mostraram a rua correta, o hospital ficando para trás. Antônio segurou o volante com força, o suor escorrendo pela testa, a textura do couro quente sob os dedos. E então, no retrovisor, algo estava sentado no banco de trás. Não era uma pessoa. Era como se alguém tivesse dobrado a sombra até caber, e no lugar do rosto havia o recorte de um bilhete que dizia: "Perdoem-me." Antônio girou, abriu a porta, e o corredor voltou a existir atrás dele como um labirinto novo. Um som de passos, muitos passos, cercou a ambulância. Ele desapareceu quando virou a esquina do corredor em direção à luz, sem que ninguém o visse sair. O clímax veio com a sala de arquivos, onde encontraram a última folha. Era a melhor reprodução de suas letras, todas sobrepostas, como se o próprio tempo tivesse costurado as escritas umas às outras. No centro, um nome: Lucas. A frase que vinha depois não era um aviso, era uma confissão. Eu escrevo para avisar que escrevi. As luzes se apagaram e tudo ficou frio, tão frio que o ar queimava no rosto. O som do gerador cessou e no silêncio que seguiu, ouviram-se vozes, suas vozes recitando o que deveriam fazer, mas com a entonação de quem já aceitou. Alguém puxou uma cadeira com força, o rangido ecoou, e quando a luz voltou, havia menos uma pessoa na sala. Na manhã seguinte, equipes oficiais catalogaram o local. O laudo falou de falhas elétricas, de estresse coletivo, de vandalismo. Segundo o relatório, 3 socorristas estavam ausentes e nada indicava crime. Havia, contudo, um envelope lacrado no cofre do hospital, com bilhetes datados dias que ainda não haviam chegado. A família de Antônio recebeu peças de roupa que tinham um mesmo cheiro de mofo e uma mensagem em papel vegetal. Se encontraram isto, fechem os olhos e não respondam. A imprensa deixou o caso como curioso, depois frio, e a cidade retomou a rotina com a cautela de quem olha para a rua à noite. Anos depois, ainda havia quem falasse baixinho da noite, em que o resgate voltou diferente. Um investigador não oficial, movido por fragmentos de relatos, encontrou uma caixa com fotos Polaroid, uma delas mostrando os 4 de pé no corredor, segurando bilhetes, e na cantoneira da imagem, uma figura alongada que parecia sorrir com a boca colada em papel. O detalhe mais perturbador veio semanas depois, quando a filha de Lucas achou um bilhete no bolso de um casaco que ele havia deixado na lavanderia. A letra era de Lucas. A data era daqui a 10 dias, e dizia apenas uma coisa curta, direta e urgente: não volte para o hospital. E se algum dia você encontrar nas suas mãos um bilhete com a sua letra, datado para um dia que ainda não chegou, não o dobre, não o leia em voz alta e, por favor, não responda.